Essa semana missionária, ela traz algo muito importante para a vida dos fiéis, para a vida daqueles que têm se deixado, né, ser servo, se deixado ser levado pela palavra. Desde quando o pastor Jaziel começou com esse projeto, e é um projeto muito ousado, porque ele vem, através das congregações, alcançar vidas. E essas vidas, elas estão até mesmo esse pensamento de você levar o evangelho, de você entender como é que você deve fazer missões. Muitas vezes começamos a ouvir muitas coisas, começamos a passar para os irmãos muitas coisas relacionadas a missões, mas todos nós, todos, devemos fazer, devemos ir e devemos proclamar. O Senhor, Ele já preparou cada um de nós. Onde é que foi isso, Henrique, que Ele preparou cada um de nós? Ele preparou no propósito. Antes mesmo de começarmos a ler o texto base, o Senhor, Ele tem um propósito. Esse propósito é o plano soberano de Deus. Qual é esse plano soberano de Deus? Cada um de vocês, lá no ventre, já fomos escolhidos. Escolhidos para proclamar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, essa missão, essa linha de pensamento de missão, ela começa muito antes do que nós estamos imaginando. E o primeiro plano, ele veio do Senhor, com a criação. Mas o que mais interessa dentro desse propósito, dentro da criação, que Ele fez para que possamos glorificar, Ele fez também para que nós possamos amar, servir, refletir, termos a redenção, comunhão. Só que o mais interessante é que começa com um texto lá em Jeremias. Jeremias 1:5. Olha o que é que diz já lá em Jeremias 1:5. Antes de que fôssemos formados, ou do que fôssemos no ventre, eu te conheci. E antes que saísses do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Então, em Jeremias, ele já identificava essa informação. E o mais interessante é que essa informação, ela é confirmada em Mateus. E aí sim nós temos um texto base, que é Mateus 28. Mateus 28, do 19 ao 20. Texto muito conhecido, e é um texto muito usado. E tenho certeza que vocês usaram bastante esse texto como referência. E está escrito lá: portanto, ide. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e as que eu estou convosco, e eis que estou convosco sempre até o fim do mundo.
Então, meus irmãos, isso tudo é muito antes do que pensamos sobre missões. E quando falamos sobre esse tema, o Senhor ele nos dá a graça de sermos ordenados. Essa ordenança, essa função de irmos até as pessoas. Quantos de nós tivemos a oportunidade de uma pessoa chegar e falar de Jesus? Talvez muitos aqui nasceram já dentro do Evangelho, mas eu não nasci dentro do Evangelho. Eu era um católico. E o que foi que aconteceu? Quando eu voltei de Salvador, isso minha esposa já sempre foi da presbiteriana, nasceu num berço evangélico, e eu sempre ia com ela para a igreja e ia para a católica, que eu era ministro, eu tocava, então eu ia. E o que aconteceu? Quando eu me formei, que eu voltei, eu conheci algumas pessoas. E o mais interessante é que o Senhor, Ele começa a nos cercar. Ele nos cerca com os seus. E aí Ele tenta fazer o quê? Esse é um filho que eu já escolhi aonde? Lá no ventre. Então o que é que Ele começa a fazer? Colocar sementes. Através de quem? Dos seus filhos que já estão ali, levando e proclamando o Evangelho. Então, muitas vezes estamos em lugares em que pessoas nunca ouviram o Evangelho. Às vezes já ouviram falar, mas nunca tiveram a experiência que nós estamos tendo. Então, quando eu chegava na clínica, tinha 5 pessoas da igreja: Tianá, Sandra, Vasco, Eliane, e tinha mais uma irmã, do Júnior. E aí o interessante é que Vasco, quando eu comecei a atender ele começava a me perguntar: ei, tu faz o quê? Ei, toda vez que eu atendia o Vasco, o pai de Guilherme, toda vez Vasco ficava falando do Senhor. Ei, tu toca, é? Tu toca o quê? E começava: lá na igreja tem um ministério lá, vai lá para tu ver. Aí chegava a irmã Sandra e começava a falar: vai ter o congresso de adoração lá na Batista, aparece lá. E aí eu comecei a atender Dona Léa, a mãe do Júnior, que toca teclado lá na igreja. Enquanto eu atendia, o pastor Francisco chegava e ficava, reio. Henrique, você conhece o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus, aquele que não precisa de uma imagem, aquele que não precisa estar ali pregado. E começava, era eu atendendo Dona Léa e ele falando. Então, meus irmãos, muitas vezes vamos ser colocados diante de situações, e às vezes aquela pessoa que está ali do lado, mesmo tendo uma religião que não é Cristo como centro, talvez Deus já colocou para que você comece a fazer o ID. Então, nós somos chamados a fazer o ID a todos, a toda criatura, a todo momento. Então, precisamos fazer isso. É como se fosse o nosso resultado. Fala de Cristo. Fechou o olho? Fala de Cristo. Aproveitem as oportunidades. Elas não vão voltar. E com isso, para a honra e glória do Senhor, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir na Batista. E quando eu cheguei lá, teve uma pregação do pastor Canuto. E aí ele começou a falar sobre a volta de Cristo. Eu ainda não era convertido e estava lá. E aquilo ali ficou,
no meu coração, ali batendo, batendo. Quando acabou o culto, eu fui atrás do pastor José e falei: pastor, eu preciso fazer o discipulado, com urgência. Então, muitas vezes, somos cercados pela palavra, mas não levamos para outras pessoas a palavra como cerca. Ou seja, no nosso trabalho, na escola, no nosso dia a dia, no ponto de ônibus, no supermercado, deixamos aquela pessoa que às vezes está até atribulada ali na nossa frente, ou angustiada, e nós não enxergamos. Então, o que é que eu quero trazer para vocês? Nesse texto base, o propósito versus missões é uma razão subjacente pela qual algo existe. Enquanto a missão descreve as ações concretas e a direção, a estratégia para cumprir esse propósito. Só que deles existe o envio. Nesse envio, nós temos alguns. Quem lembra quando o Senhor fala para Abraão que ele vai ser pai de? Mas só era Abraão que ia ser pai de multidões? Vocês acham que vocês também não podem? O Bicleito tem muito tempo já dentro do Evangelho. E ele falou hoje o quê? Que ganhou um pai espiritual. Esse senhor, ele já se tornou um pai espiritual do Rubicleito. E por que nós não podemos ser um pai de multidões? Preciso eu ter uma esposa e um filho? Não. O Senhor nos dá essa oportunidade de termos filhos espirituais. Filhos onde possamos buscar, através do Evangelho, levar a palavra para ele. E o mais interessante é que nesse envio, o Senhor, ele traz algumas pessoas. E dessas pessoas, para que esse envio chegue, para que essa missão aconteça, para que esse propósito se cumpra, nós precisamos ser o quê? Obedientes à palavra. Não adianta estarmos aqui na igreja, não adianta tentarmos buscar essa função de servir sem não, ou se não, agirmos dentro da nossa igreja, ajudando da melhor forma. Quantos de vocês aqui já chegaram para o pastor Jaziel e disse: pastor, eu quero ajudar, aonde eu posso estar? Me coloque em um lugar que o Senhor entenda que eu vou ser útil. Porque às vezes nós estamos sentados e não entendemos isso. Mas o servir vai muito mais além do que só ficar sentado, ouvindo a palavra. A missão e o evangelho não é só lá fora, como o pastor José Mário até mesmo falou domingo de manhã, e como ele tem falado várias vezes. Muitas vezes estamos só querendo o quê? Ir para fora, sair. E eu parabenizo os meninos que vieram de Bonfim dar essa força, os meninos do Quissé que sempre estão aí disponíveis. E isso mostra o quanto nós estamos caminhando com um propósito de obediência às autoridades, que são os nossos pastores. Mas para que essa missão alcance, geralmente implica uma zona de quê? De desconforto. Às vezes estamos confortáveis. Eu vou para o culto, acabou o culto, eu vou para casa, amanhã eu vou para o trabalho, na terça eu vou para o culto, volto para casa, ou então vou numa pizzaria, ou então no final de semana eu vou ver minha família ali. Esse é o conforto. O desconforto é quando nós estamos no nosso trabalho cutucando o próximo.
O Senhor fala que o segundo mandamento é amar ao próximo. Como é que eu vou amar o próximo se eu nem consigo levar o evangelho para o próximo? Como é que eu vou entender que o próximo está sendo amado, ou até mesmo vai entender o que é o real amor, se eu, que estou sendo amado, que estou sendo cuidado pela igreja, que estou sendo preenchido, não consigo levar a palavra do Senhor para aquele próximo? Então, às vezes, o mandamento amar ao próximo é só no perdão, ali entre os irmãos, né? É só no cuidado entre os irmãos. Mas eu tenho que amar aquele também que não conhece a palavra, aquele que me confronta no trabalho, aquele que me confronta na vizinhança. É aquele que eu tenho que amar. Mas para mim amar eu tenho que ser o quê? Exemplo do Evangelho. O pastor, ele costuma falar que os nossos vizinhos estão lendo a Bíblia de quem? Das nossas atitudes. Então, como é que eu quero ser enviado? Como é que eu quero estar debaixo de uma autoridade se eu não consigo obedecer o que o Evangelho me mandou? Não é a toda criatura? É a toda criatura. Não é só aquele que, rapaz, eu estava falando com ele sobre Jesus, ele gostou. Não é só esse. Não é só aquele que você falou um pouquinho sobre Jesus e eu quero me converter, eu quero ser só de Cristo. Não. Ele diz assim, não, eu não quero ouvir isso aí não. Esse aí é que o Senhor quer. Esse aí é aquele rebelde, é esse aí que nós precisamos buscar. É aquele que não conhece, que vai ser difícil. Mas a vitória é certa. Então, meus irmãos, o mais interessante é que nós temos uma missão mais do que importante. Quando você se coloca à disposição da sua igreja, quando você se coloca à disposição do seu pastor, quando você serve com amor, a essência da missão é o servir. Imitamos o ministério de Jesus dessa forma. Só que o mais interessante é que algumas missões na Bíblia, no sentido de ser enviado para anunciar uma mensagem específica, frequentemente vista como a situação de Maria Madalena. Nós temos algumas situações, por exemplo, quando Jesus chega na mulher samaritana, ele pede para que ela vá e fale sobre quem? Sobre ele. Mas quando Jesus cura o cego, ele não pede para que o cego leve o evangelho. Ao contrário, Jesus pede para que o cego não conte nada. E aí? Muitas das vezes, aquele cego, o Senhor, por nos conhecer, ele entendia que ele às vezes não estava preparado para falar da forma certa, ou até mesmo para alcançar pessoas, porque talvez ele só ia falar do milagre, ele não ia falar do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, da maneira como Jesus nos vê. E o mais interessante é que quando ele chega para a mulher samaritana, ele fala para que ela vá, e ele nem podia conversar com ela. Mas também tem Maria Madalena, que logo depois que Jesus ressuscita, o que é que ele pede para ela? Vai e fala para quem? Para os seus. Para os seus? Quem eram os amigos de Maria Madalena? Os discípulos. Então, mais uma vez, Jesus dá uma missão. E a missão agora é de dizer que eu ressuscitei. Ou seja, confirmando o que ele já tinha dito. Então, meus irmãos, muitas das vezes nos preocupamos somente no conforto. A outra perspectiva
em Paulo e Barnabé. E o mais interessante é que são enviados por quem? Pelo Espírito Santo, para pregar o Evangelho. Então, muitas vezes, o Espírito Santo chega para a gente e fala: Henrique, fala aí, ó, abre a boca. E a gente está ali calado, ó. Aí o Senhor, às vezes, fala de novo: Henrique, essa pessoa que está sentada aí do teu lado, ó, por dentro está chorando, tu vai ficar calado de novo? Henrique, aquela pessoa que está trabalhando com você, está precisando ouvir do que eu tenho para falar para ela. Então, ouve e me obedece e deixa que eu te use. Porque a palavra fala, lá no Salmo 81:10, o que é que ele fala? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então, abre bem o quê? A boca. Porque ele vai fazer o quê? Encher. Então, às vezes ficamos com medo. Medo de levar o Evangelho. Meus irmãos, todos aqueles que estão lá fora, eles estão sedentos. A palavra fala que as pedras vão clamar, mas antes que elas clamem, nós precisamos chegar até elas. E muitas vezes estamos aqui, ó, no ventilador, sentadinho, cultuando, eu recebi minha parte e vou para casa. Mas aí o Senhor vai dizer assim, ó: ô Henrique, e aí, quantas pessoas tu alcançou para mim mesmo? Quantas pessoas eu botei para tu falar do meu amor e tu falou? Quantas pessoas pelo menos disse assim: ó, eu vou fazer um café para te receber? Porque o Senhor, Ele gosta da comunhão. Ele ama a comunhão. Então, muitos estão aí fora sem entender essa comunhão. A comunhão que nós temos. A felicidade que nós temos, eles não entendem. Mas nós precisamos mostrar para eles. Então, nessa semana de missões, nós ainda temos mais 2 dias para alcançar vidas. Teve um dia desse que até eu me constrangi, porque teve um momento que o Senhor disse assim: não é seu, não é seu. Eu comprei uma sandália, eu fui no açaí e comprei uma sandália, e quando eu comprei, eu senti que não era minha. Eu comprei, comecei a usar quando foi no segundo dia, na porta de casa, eu, a Lu, o John e a Mabel, conversando. Chegou um senhor e disse: ei, me dê um dinheiro para me comprar sandália. E eu: qual é o número do senhor? Aí peguei a sandália, fiquei olhando. O senhor
começar a